Mestre em Ciências Penais, o professor e procurador federal Gregory de Moura fala dos livros dele e dos escritores preferidos. Ele é o nosso segundo convidado aqui hoje. Antes, eu converso com o escritor Jefferson Assunção. Doutor em filosofia, o Jefferson tem mais de 20 livros publicados. E olha que, segundo ele mesmo, ele nasceu numa família que praticamente não lia. Tudo bom, Jefferson? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu começo perguntando o seguinte: você se lembra quando e como surgiu o seu interesse pelos livros, um lugar, um escritor, alguém? Olha, a coisa mais importante para mim, para entrar no mundo da leitura, foi a biblioteca da escola, né? Uma biblioteca que foi uma grande descoberta para mim. Quando eu, enfim, enxerguei aquele lugar, vi que repleto de livros, que aquilo tinha enfim, fazia uma bolha, né? Inclusive de sentido, e eu passei a frequentar muito a biblioteca. Eu ia, bom, todos os recreios, o intervalo, saía gurizada toda correndo para o pátio, eu saía correndo para dentro da biblioteca. Durante muito tempo eu fiz isso foi bastante importante. A descoberta da Barça, por exemplo, enciclopédia, né, um mundo de coisas que estavam ali dentro, aquilo foi muito importante para mim. E eu tive a sorte, né, de ler essa literatura infantil e infanto-juvenil, bem clássica mesmo, Júlio Verne, né, de ler Melville, ler, né, Stevenson, ler aquilo que, enfim, vai entrando para um tipo de literatura, de aventura, de navegação, né, Ilha do Tesouro, Moby Dick. Então, poxa, isso foi muito importante para me narrar como leitor primeiro, né, e logo em seguida querer fazer a mesma coisa que eu estava lendo, né, que era, então, o passo seguinte. Depois eu li muito tempo, claro, de uma maneira desordenada, aquela forma que a gente vai indo tentativa e erro, tateando, né, até, de fato, me estabelecer um pouco, enfim, um pouco mais solidamente como um leitor de ficção, de literatura e também de crítica literária. E como é que você organizou isso? Organizou a leitura? Olha, eu tive um contato com um escritor que faleceu agora há pouco tempo, inclusive, Paulo Bentancur. Eu fui camelô, 8 anos, então naquele período eu lia 8 horas por dia, todo o tempo que eu podia. Quando não estava vendendo, estava lendo. Exatamente. E aí o Paulo dizia, olha, quando eu conheci ele, já tinha uns 17 para 18 anos, puxa, tem que ler História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, Ian Richards, Princípios de Crítica Literária, ABC da Literatura, né, do Ernst Pound. E por aí foi, então, importante para uma outra dimensão, que é da crítica literária, da teoria literária, né, que organiza também um pensamento sobre literatura, que para mim foi sempre importante. E também a descoberta da filosofia, né, principalmente o autor que eu estudo, José Ortega y Gasset, que eu, enfim, essas leituras desordenadas também foram importantes para organizar, né, um pensamento mais complexo também sobre literatura e essa intersecção literatura, filosofia, né, ciências sociais como um todo. Lá no comecinho, quando você descobriu a literatura na sua escola, alguém incentivou? A família, um professor, alguém especial, ou você que bateu o olho e se encantou? Não, eu bater o olho, se encantar e se narrar como leitor. Essa é uma coisa muito importante. Até eu acho que tem a ver com temperamento, talvez, né? De uma maneira um pouco espontânea, demais, né? Não tinha essa leitura na minha família, né? Era muito pouco, era uma família muito mais humilde, né? Que não tinha tanto acesso ao livro, mas depois passou a se interessar, a comprar livros, ter livros em casa em função da minha insistência, né? Mas essa espontaneidade eu não acho uma coisa positiva, eu acho uma coisa muito negativa. Ela revela, inclusive, coisas que depois a gente precisa estudar, né? E eu passei a estudar na sociologia da leitura, que é a história da leitura no Brasil, né? Por que nós temos tanta dificuldade, por que nós temos ainda índices de leitura tão baixos, né? Então eu passei a estudar isso, a minha tese de doutorado é sobre política de leitura, se chama A Ilustração Vital, né? E que fala, bom, enfim, aborda vários elementos que eu considero importantes. Por exemplo, era proibido fazer livro no Brasil. Portugal proibia fazer livro no Brasil até 1808. Então isso é claro que atrasa bastante a relação do brasileiro com o livro, né? E eu, nas minhas palestras com gurizada, eu pergunto, inclusive, será que o livro é perigoso? Será que era por isso que
que era proibido, né? E nós não temos, então, desenvolvido em escala social, naquilo que a gente precisa ainda, né? Famílias de leitores, a leitura na família, né? A leitura dentro da escola de uma maneira não utilitária, que é uma coisa importantíssima. Aliás, hoje eu acho que a gente está vivendo um retrocesso em relação a isso, né? Que não, em vez de ter uma escola que vá ampliando a relação com a leitura, né? Ou seja, com a cultura da leitura, a leitura cultural que vai passar para o resto da vida, né? E pelo contrário, quando a gente vê as pesquisas sobre leitura no Brasil, a gente vê que o brasileiro sai da escola e deixa de ler. Por quê? Porque a escola não está agregando essa cultura da leitura. É a leitura obrigatória para fazer uma prova. Ela é obrigatória, ela é instrumental, utilitária e forma, no meu entendimento, os seres humanos menos voltados para a perspectiva crítica e para a perspectiva ampliadora de repertórios, que é o mundo da literatura, o mundo da leitura, da filosofia, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade histórica e não é por acaso, né? Tem que entender que ela tem uma história, né? Tem um porquê. Você tem uma filha de 5 anos, não é isso? Sim, a Tarsila. Como é que você passa isso para ela? A Tarsila lê todos os dias, de noite, antes de dormir, é uma coisa espontânea. E hoje ela lê, inclusive, então, né, suas próprias histórias, cria suas... E a gente cria muita história também, conversa muito, né? A Cecília, a mãe dela também. É um ambiente favorável, né, digamos assim, para a leitura. Você tem mais de 20 livros Sim. publicados. A gente está aqui com os 2 mais recentes. Cabeça de Mulher Olhando a Neve, que é um livro de contos, premiado, inclusive. Ainda não, mas ele está selecionado aí nesse prêmio Oceanos, né? Entre os 6 de língua portuguesa, contos, né? Na categoria contos. Então, Brasil, Portugal, enfim, Angola, Moçambique. E é um livro de contos, se passa na neve, só que não está nevando apenas na Europa, não está nevando na Escandinávia, está nevando no interior da Bahia, no interior do Piauí, no interior de Pernambuco, nevando em Brasília, inclusive, né? Então, é um livro de contos que tem esse elemento que é natural em outros lugares, mas que não é natural no Brasil, mas passa a ter tem um efeito, tem uma metáfora, né? Cria um jogo interessante e de se imaginar, por exemplo, essa mudança. E é uma mudança intensa. De uma certa forma, é como se houvesse um esfriamento global e não um aquecimento global. Um esfriamento das relações, um esfriamento da racionalidade, né? Então, o livro aborda um pouco disso, é um tanto existencial, como um tipo de coisa que eu gosto de escrever. E o Turíbio é um livro, né, Notas sobre Turíbio Núñez, escritor caído. E é um livro que foi lançado na Espanha, na França, esse ano. Espanha, França, na Finlândia também e Buenos Aires, especialmente porque conta a história fictícia, né, de um autor argentino que queria ser um escritor brasileiro, né, Turíbio Núñez, e conseguiu. Então, essas notas sobre Turíbio Núñez são uma suposta... são documentos sobre essa conversão dele num escritor brasileiro. E é interessante porque são 16 narradores falando sobre o próprio Turíbio Núñez, inventado por ele. Ele inventa esses 16, né? E ele, como personagem principal, na verdade, aparece apenas da maneira mais lateral possível. Embora estejam sempre contando, né, essas histórias em que ele surge, mas ele surge sempre de uma maneira muito superficial e lateral dentro da sua própria história, né? E um pouco trata, enfim, de desconstituir uma certa centralidade, digamos, né, do protagonista, e que talvez, né, na verdade, é um romance fragmentado, como é a vida, né? Ou como também a gente, na verdade, visto pelo outro, talvez a gente seja mais, enfim, seja uma relação muito mais fugaz do que nós mesmos, né? Então, na verdade, essa centralidade é uma centralidade que nós colocamos, mas não uma centralidade que exista mesmo nas relações, como as pessoas convivem, né? Por exemplo, eu cheguei aqui, daqui a pouco eu parto, né? E é assim, as pessoas têm na verdade, menos centralidade do que se imaginam. Você tem livros, mais de 20 livros publicados e publica há mais ou menos 22 anos, não é isso o primeiro? Sim, meu primeiro é A Vaca Azul é Ninja, um livro surrealista de 1994. E logo em seguida eu publiquei 5 infantis, 9 infantos juvenis e também daí livros de filosofia, né, sobre o conceito de homem-massa em Ortega y Gasset, e também a minha tese, a Ilustração Vital,
um livro chamado Máquina de Destruir Leitores, uma novela ensaio sobre a escola brasileira, que faz uma reflexão sobre como é que a gente poderia construir uma escola como um lugar não de destruição da relação com a leitura, que eu acho que em geral, claro que sempre com belíssimas exceções, né? E também aí minha literatura, né, enfim, essa perspectiva mais contemporânea, ficcional, com A Vaca Azul é Ninja e Uma Vida Entre Aspas, que eu publiquei em 2014, e esses 2 últimos livros. Você então publica em média um livro por ano, desde então. Tem sido assim. Você escreve todo dia? Escrevo todo dia, hoje, né? Atualmente, eu trabalhei 10 anos na gestão cultural, então era mais difícil de ter tempo para ficção. Mas hoje em dia eu tenho feito, isso, escrever, ler, né? E dou aulas também de escrita criativa aqui em Brasília. Bons alunos? A gente vai ter bons escritores aqui? Olha, eu acho que sim, nós vamos ter, já tem uma movimentação bastante interessante, né? Tem muita gente despertando, né, para a escrita. E também uma coisa que eu acho que é bem importante, a gente precisa pensar hoje a literatura na sua relação com o cinema, né, animação, quadrinhos. A narrativa está em outros suportes também, não é? Você faz isso, inclusive, não faz? Sim. Então essa é né, a literatura hoje precisa ser pensada de uma maneira mais complexa também, não é só dentro do livro, né? O livro é um suporte, né, da narrativa, mas existem outros, né? Vários outros, e então a escrita criativa, na verdade, ela é essa conexão, né, da literatura com o cinema, com quadrinhos, videogame tem personagens, tem cenários, tem roteiro. Então, na verdade, a gente tem que pensar, aliás, como qualificar cada uma dessas narrativas, fazer com que esses ambientes também sejam ambientes de aprofundamento da experiência, né, existencial ou o que seja, né, mas não apenas, né, superficial, né, ou violento, ou enfim. Então, na verdade, a gente tem trabalhado nesses, né, sem essas barreiras desses suportes, né, tentando ampliar aí uma consciência sobre técnica da ficção, né, estrutura, linguagem, criatividade, expressão. Até falando sobre isso, e também para encerrar, Jefferson, quais são seus autores, quais são seus escritores preferidos? Você falava aí que dá aula para formar novos escritores. Quais são os seus escritores preferidos? Olha, eu gosto muito dos uruguaios, Juan Carlos Zanetti, Felisberto Hernández, Horácio Quiroga, dos argentinos, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, mas também, os mestres latino-americanos, claro, né? Portugueses, Antônio Lobo Antunes, que é um escritor sensacional, os clássicos contemporâneos, Philip Roth, Dom DeLillo, né, americanos. E tem, enfim, são vários autores, escritores que são de ponta hoje no Brasil também, que me interessa muito, né? Bernardo Carvalho, Luiz Rufato, Michel Laube. Então eu leio, né, muita coisa e geralmente nessa frequência tentando essa literatura que está refinando, né? Que está, no meu entendimento, aportando tecnicamente, né, para a arte, né, para a arte da ficção. Ok. Jefferson, é isso. O tempo é curto, né? A gente tem muita coisa para falar, mas ele termina. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo tem mais conversa sobre literatura, dessa vez com o Procurador Federal Gregory de Moura. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta e conversa neste segundo bloco com o Procurador Federal Gregory de Moura. Aqui com a gente, tudo bem, Gregory? Tudo jóia. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse programa da Iluminuras, esse canal tão importante que é a TV Justiça, divulgando as grandes obras jurídicas do país. Que bom. E eu já começo com o seu livro, com um dos seus livros, que é fruto da sua dissertação de mestrado, não é isso? Isso. Do princípio da co-culpabilidade no direito penal. Eu queria que você explicasse aqui, Gregory, por que você tratou esse tema e como é que ele surgiu na sua pesquisa. Esse tema ele surgiu, na realidade, já na faculdade, quando eu fui monitor de direito penal. E eu senti uma carência muito grande nas obras jurídicas nacionais
em relação a esse tema. Não era tratado esse tema de maneira adequada. Você via 10 linhas, 5 linhas sobre o tema. Então eu resolvi desenvolver esse tema depois, né, no mestrado, em virtude dessa carência existente no Brasil sobre o desenvolvimento de tema tão importante que liga também o direito penal a uma parte mais social, a sociologia, a filosofia. E por que você acha que é tão pouco abordado? Talvez porque não haja tanto interesse, porque ele é um tema muito crítico ao próprio sistema capitalista, porque ele analisa o direito penal à luz da economia, da sociologia e dessa exclusão social que o próprio direito penal reproduz. Então ele não é um tema só dogmático e tão comercial quanto outros. Ele é um tema que envolve todo o sistema penal. Ele envolve um estudo da dogmática, envolve um estudo da criminologia e envolve o estudo da própria política criminal. Talvez seja por isso. E para estudar um tema como esse, há bibliografia suficiente ou você teve que criar? Na época o grande desafio foi esse, né? Quando eu fui conversar com a minha orientadora, aliás, no mestrado, ela disse o seguinte: você tem um grande desafio pela frente, porque você não tem muita bibliografia em relação a isso, mas ao mesmo tempo você vai poder criar, né? E aqui você está aqui para isso. Então foi excelente, eu tive uma possibilidade de desenvolver vários temas novos, tanto é que rapidamente a gente publicou o livro, e talvez seja uma única obra no Brasil que trate de tema tão específico, apesar de que existe uma bibliografia ainda que não tão completa, né, mas o tema já era tratado por outros autores internacionais. Agora, nessa hora de decidir, nesse aviso da orientadora de que havia pouca bibliografia, trouxe um certo receio ou você não estava decidido? Não, claro, trouxe um grande receio, inclusive nós conversamos várias vezes sobre isso, e a gente tem um prazo, né, para definir, que é a chamada pré-qualificação, para definir se vai tratar daquele tema mesmo ou não. E depois a gente decidiu que ia tratar deste tema especificamente, e eu acho que foi uma escolha correta. Recentemente, você publicou o segundo livro. Está aqui comigo, A Criminologia da Não-Cidade, um novo olhar urbanístico para o território da pobreza. Vou pedir a mesma coisa. Como é que surgiu essa ideia? Eu sei que foi numa disciplina do doutorado agora, mas explica, dá mais detalhes aqui pra gente. Na realidade, esse livro eu escrevi com um promotor lá de Minas, um grande amigo meu, Rodrigo Ianaco, e nós fizemos uma disciplina juntos, né, no doutorado, que era sobre direito das cidades. E nessa disciplina, o professor permitiu que um dos trabalhos fosse feito em conjunto, né, em dupla. E nós resolvemos escrever assim, um singelo artigo ligando, né, o direito às cidades ao crime, né, analisando essa questão do território com a criminalidade, a distribuição do crime no território da cidade e a exclusão que a própria cidade proporciona em relação a determinadas pessoas. É o que a gente chama de não-cidade no livro. Então, a partir desse artigo, nós sentamos depois em vários cafés e decidimos desenvolver o tema e trazer um estudo também de um caso prático, né? Um estudo de caso, que é a distribuição dos homicídios na cidade de Sete Lagoas. Então, isso é uma inovação na área jurídica, porque normalmente as pessoas não fazem essa análise mais empírica, né? Então, esse livro é muito interessante por isso, porque ele une a questão da teoria à prática e comprova o que a gente quer dizer no livro com estudo prático. Agora, fala mais do estudo da pesquisa em Sete Lagoas. Qual foi a conclusão e a partir de que dados? Essa pesquisa ela foi feita na promotoria de Sete Lagoas, o Rodrigo coordenou essa pesquisa à época. Ela é uma pesquisa até anterior ao livro, ela foi usada para ilustrar o que a gente quis dizer no livro, e ela descobriu que os homicídios na cidade de Sete Lagoas eram bem pontuais, né? Pontuais no seguinte sentido, eles eram distribuídos em determinados bairros. E quando a gente ia linkar esses bairros com os homicídios, a gente via que eram os bairros mais que não tinha presença do Estado. Eram os bairros mais assolados, vamos dizer assim, que as condições de moradia eram ruins, que o nível de escolaridade das pessoas que moravam naquele bairro era menor, que não existia a presença do Estado efetiva com serviços sociais, com transporte e por aí vai. Então essa é a chamada não-cidade, é a cidade excluída pela própria cidade, né? E eu imagino que isso seja a rotina comum no Brasil todo. Exatamente. Isso é um estudo de uma cidade, mas que é refletido nas estatísticas criminais em outras cidades e quiçá nas grandes cidades também. Ou seja, isso reflete o que há em todo o Brasil, né? A gente
tem hoje um não cidadão e esse cara é empurrado a todo momento para a criminalidade, porque não há presença do Estado. Então, na realidade, existe uma conexão entre esse livro e o princípio da coculpabilidade, porque ambos abordam essa questão das pessoas que estão fora desse conceito de cidadania plena. E o senhor está continuando isso? Também vai ser a tese a partir de agora ou não? Agora eu dei uma mudada um pouco, saí um pouco do direito penal e passei um pouco para o direito constitucional. O meu doutorado é em direito constitucional, mas existe essa ligação, porque eu estou trabalhando a questão da constitucionalização da fraternidade. É um resgate do princípio da fraternidade, mas à luz eminentemente jurídica, né? Não essa fraternidade abstrata que os filósofos trabalhavam ou que a religião trabalha e que é muito difícil de ter uma aplicabilidade. É uma fraternidade eminentemente jurídica que toca, obviamente, nesses pontos. Quando você dá na tese exemplos práticos da aplicação da fraternidade, como a conciliação, a mediação, você também tem a abordagem da própria coculpabilidade e da própria criminologia da não-cidade com um olhar para o outro, né? A fraternidade é isso, é olhar o outro, é olhar para a alteridade, é o reconhecer-se no outro. E isso é uma forma de trazer a legislação criminal, né, que é o que a gente chama de um direito penal fraterno, né, analisando todas essas questões e linkando essa questão da fraternidade com os temas trabalhados aí nos livros. Agora que a gente já conhece um pouco mais de você e dos seus livros, Gregory, eu vou pedir para você citar agora exemplos, a gente voltar um pouco no tempo, para você contar de onde surgiu esse seu interesse pelos livros. Como é que surgiu esse gosto? Na minha casa eu já cresci com livros, né? Porque os meus pais são advogados, meu irmão também. Eu sempre vi minha mãe estudando e trabalhando em relação à advocacia com muito afinco e força. E isso me incentivou sempre na leitura. E depois no colégio, né? Eu lembro que a gente tinha aquelas coleções da Editora Ática, aqueles livros do Pequeno Jangadeiro e tudo, eu comecei a ler. Mas no colégio, especificamente, no primeiro, segundo ano científico, na época chamava científico, eu comecei a ler muito literatura, até para o vestibular. E a partir daí eu sempre comecei a ler mais literatura e até hoje eu gosto muito dessa área de literatura, principalmente de poesia. Então eu acho que isso aí foi uma paixão que veio desde aquela época. Depois, com a iniciação científica na faculdade, com os programas de monitoria, eu me interessei por essa questão de escrever e de dar aula também. Eu acho que surgiu esse interesse de lecionar foi durante a graduação. E que livros, que autores você gosta, você mais admira? Eu gosto demais, eu acho que um dos meus autores preferidos na área não jurídica é o Carlos Drummond de Andrade. Eu adoro, gosto muito das poesias dele. Já na área jurídica, é muito difícil você determinar quais são esses livros, mas tem alguns livros que marcam muito a gente, né? Eu li um livro, por exemplo, que chama Outsiders, do Howard Beck, que me marcou muito, que trata dessa questão dessas pessoas excluídas. Alguns livros de sociologia que eu li, por exemplo, Robert Merton, que fala de anomia, né? Dessa questão da incompatibilidade entre os objetivos culturais que a sociedade te impõe e dos meios institucionalizados que essa sociedade mesmo te proporciona. Então, assim, tem muitos livros. Agora, eu sempre gostei muito dos clássicos, né? Na área do direito penal, eu gosto muito desses livros clássicos do Nelson Gria, do próprio Beccaria, esses livros que desenvolveram a ciência criminal como ela é hoje e que deram a base e a sustentação para esses estudos que a gente tem nos dias atuais. Você também é professor. Sim, eu sou professor. E como é que passa isso para frente em sala de aula? Como é que incentiva os alunos a ler não só a literatura jurídica, Gregory? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande até de incentivar a leitura dos clássicos, né? Existe uma certa liquidez no estudo jurídico hoje de resumos desses estudos mais pragmáticos, vamos dizer assim, para concurso público, etc. Mas a gente tem hoje nas grandes faculdades vários projetos de extensão que vinculam cinema e direito, literatura e direito, e isso tem proporcionado uma maior facilidade, né, de incentivo aos alunos que participam desses programas de extensão. E como a gente incentiva na sala de aula é sempre relacionar, né, dar exemplos de filmes, dar exemplos de livros, de literatura dentro da sala de aula e fazer essa conexão com os temas jurídicos. Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento do aluno como um todo, né? Não só para que ele fique focado na questão jurídica, porque direito é humanidade. E quando você trata de humanidade, você tem que ter um conhecimento amplo de outras áreas.
Uma curiosidade, como é que é o seu processo criativo? Quando é que você escreve? Qual é o tempo? Você tem muitas funções, né? Você é professor, é procurador, diretor da escola da AGU. Isso. E escreve, publica. Como é que você divide seu tempo? Normalmente eu escrevo mais nos finais de semana, mas eu tenho feito isso muito de madrugada. Eu sou muito noturno, né? Eu durmo muito pouco. Então, às madrugadas eu faço essas reflexões. E normalmente eu escrevo aí quase todos os dias, né? Principalmente quando eu estou em algum programa de estudo em relação ao mestrado ou doutorado, você tem que escrever todo dia, porque senão você perde o raciocínio e também, às vezes, não dá tempo de terminar o trabalho. Então, normalmente eu faço sempre uma escrita diária, normalmente também de madrugada. Para terminar, você pretende publicar a tese, não é isso? Claro. E ela é daqui a pouquinho. Com certeza. Eu estou num processo final aí de defesa, né? Minha qualificação está marcada para o mês que vem. E no ano que vem, provavelmente, eu faço a defesa do projeto de tese. E é sobre a constitucionalização da fraternidade, como eu já havia mencionado, e eu espero que ela saia aí até o meio do ano que vem, publicada, se Deus quiser. Ok. Gregory, é isso. Muito obrigado pela sua participação, por dividir aqui seus projetos, seus estudos e seus livros aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre os livros, sobre o meu desenvolvimento pessoal, e queria aproveitar para parabenizar a TV Justiça por esse belo programa que divulga as obras jurídicas e divulga outras obras e nos incentiva sempre a ler, né? Então, parabéns a vocês por esse canal excelente de comunicação que vocês têm com o mundo jurídico e não jurídico. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, e muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.